No vídeo de hoje falaremos sobre CCR, negociada com o código CCRO3. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos começar pela história da empresa. Em 1999, o grupo CCR foi fundado e se tornou uma das 5 maiores companhias de concessões de infraestrutura da América Latina. Em 2002, as ações são negociadas no novo mercado da BMF Bovespa. Em 2005, adquire a Via Oeste, uma das maiores administradoras rodoviárias de São Paulo. Em 2011, é criada a CCR Barcas, que depois virou a CCR Mobilidade. A CCR Barcas pegou a concessão, a Lei das Barcas Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Em 2013, concessão do metrô de Salvador. Em 2018, foram criadas as 4 unidades de negócio principais da empresa: a CCR Lanvias, a CCR Infra, a CCR Aeroportos e a CCR Mobilidade. Falando um pouco da estrutura da empresa, detalhando um pouco mais, então a gente tem essas 4 áreas principais. A área de concessão de rodovias, onde a gente lista aqui as principais rodovias onde a empresa tem concessão. A mobilidade urbana, voltados aí principalmente para barcas, metrôs, né, linhas de metrôs nas grandes cidades. Empresa de serviços e aeroportos, com uma participação importante no aeroporto de Belo Horizonte e alguns aeroportos no exterior. Então, agora abrindo um pouco mais e mostrando as datas de término das concessões, a gente tem dentro da parte de mobilidade, a gente tem as concessões de 2 linhas do metrô de São Paulo, a Via 4 e a Via Mobilidade, o metrô de Salvador, e no Rio de Janeiro a gente tem a participação nas barcas e no VLT. Na parte de aeroportos, tem uma distribuição interessante, com BH e mais alguns aeroportos na América Latina. E vale lembrar que essa área está em expansão na empresa, uma vez que ela arrematou os blocos sul e central do último leilão que ocorreu, incluindo, por exemplo, aeroportos de Curitiba e Goiânia. Falando das concessões rodoviárias, que são as principais fontes de receita da empresa, a gente tem o vencimento de algumas concessões importantes, começando em 2021 pela Rodonorte, que é o entorno de Curitiba e Ponta Grossa, com 90 milhões de veículos. Em 2022, temos um impacto grande desses vencimentos de concessões. A principal é a Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, com 120 milhões de veículos, e a gente terá a ligação entre Campinas e o sul de Minas, com 20 milhões de veículos. E no fim do ano, mais próximo para o fim do ano, a gente terá ali a Castelo Branco e Raposo Tavares, com 90 milhões de veículos. A gente deve ficar atento aí para ver como serão os leilões, né? E se a empresa se manterá na concessão dessas áreas. As ações elas são negociadas na Bolsa de São Paulo, sendo que os 3 controladores principais da empresa são Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Soares Penido. Cada uma dessas empresas com cerca de 15% da participação na CCR. Trazendo logo de início os destaques da empresa, o tráfego no segundo trimestre cresceu 33% em relação ao mesmo período no ano passado. Logicamente, o ano passado foi afetado pelas restrições da Covid. Com isso, o EBITDA aumentou 65%. Em 2020, a empresa registrava um prejuízo de 142 milhões e agora um prejuízo de 44 milhões no trimestre. Mas se considerarmos a mesma base de comparação, esse prejuízo seria o equivalente a um lucro de 294 milhões, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente.
Como vimos antes, o aumento de tráfego de 33% gerou um aumento de 31% nas receitas, o que levou para esse 65% que comentamos de aumento de EBITDA da empresa. Com a recuperação dos movimentos de veículos em 2021, a quantidade já supera o mesmo período em 2019, o que é um ponto importante, pois já sinaliza a normalização do tráfego. Somente na Nova Dutra que o aumento do tráfego não gerou um aumento de receita, como a gente pode ver nesse gráfico abaixo. Houve uma prorrogação do contrato por um ano na concessão, mas mediante a redução dos valores de pedágio. Por ser uma rodovia que liga as duas maiores cidades do país, a gente deve ficar de olho aí no resultado dessa nova concessão, para ver se de repente a, a concessão irá trocar de mãos ou não. Vendo as receitas no trimestre, a Autoban, que basicamente é o sistema Anhanguera Bandeirantes, que liga a capital de São Paulo ao interior, é a maior fonte de receita na área de concessões rodoviárias, sendo cerca de um pouco mais aí de 20% do total. Essa concessão vai até 2027, mas existe um acordo judicial a ser firmado que pode prorrogar ainda essa concessão até 2037. Esse é um ponto importante aí da garantia de uma receita nessa área da empresa ali, pelo menos até 2037. Dentro das quatro áreas, os pedágios respondem por 70% do EBITDA. Vale observar que a parte dos aeroportos ainda não se recuperou totalmente, devendo ser a última aí a representar a recuperação dos patamares pré-pandemia, principalmente para a questão de voos internacionais. Por fim, o prejuízo apontado somente foi prejuízo de fato devido a um acordo de 338 milhões referentes a São Paulo e via costeira. Esse acordo envolve uma disputa judicial entre o governo do estado de São Paulo e a CCR, mediante o qual também se propõe uma extensão da concessão da Autoban para 2037. O acordo ainda precisa ser homologado para passar a ter de fato o valor. Verificando o histórico das ações da empresa, o lucro por ação tem algumas oscilações, mas está apresentando um nível de queda aí ao longo dos anos, como a gente pode observar nesse gráfico. A relação preço por lucro está em patamar elevado, na casa aí de 37. O ROI tem apresentado queda um pouco mais acentuada até que o lucro, e comparando com as outras empresas listadas, Eco Rodovias, que apresentou um prejuízo, a Triunfo apresentou um ROI bem mais elevado que a CCR. A empresa tem histórico de pagamento de dividendos, apesar de ter pago aí dividendos muito melhores em anos anteriores. E o payout da empresa tem sido elevado, na maior parte das vezes pagando quase que totalmente o seu lucro. A média de dividendos tem sido na faixa de 5% nos últimos anos. E evidente com essa queda recente aí de lucro que a gente teve, a gente tem patamares menores aí de dividend yield também esperados. O valor patrimonial vem apresentando um certo nível de estabilidade, principalmente nos últimos 4 anos. E a relação preço por valor patrimonial, que já foi maior no passado, agora está na casa de 3. A dívida líquida por EBITDA está na casa de 2,3. A gente teve inclusive um aumento de dívida líquida no último trimestre, só que ele foi compensado, a relação ela caiu justamente pelo aumento do EBITDA no período. Quase metade da dívida está vinculada ao CDI. Então é uma empresa que deve sofrer aí um pouco mais com os preços das ações à medida que a gente for seguindo nessa sequência de aumento de taxas de juros. A dívida bruta está na casa de 20 bi e a dívida líquida na casa de 15 bi.
No cronograma de dívida, a gente tem um valor mais relevante em 2023. Então, portanto, deve ser um período importante aí para a empresa formar caixa até 2023 para conseguir fazer frente a essas dívidas. As ações estão sendo negociadas próximo a R$ 13 e as expectativas dos analistas para os próximos 12 meses é de um crescimento de 36% no valor das ações. Calculando agora o valor intrínseco da ação, que depende do lucro e o valor patrimonial da empresa, chegamos a cerca de metade do valor do qual a ação está sendo negociada, não sendo um bom indicativo para se investir nesse momento. O histórico de investimentos de CCRO3, apesar dos bons dividendos do período, não houve valorização relevante do preço da ação. Então, é um ponto de atenção também que o histórico não é muito positivo. Falando agora das questões positivas e negativas para o investimento em CCR, do lado positivo, a gente tem a empresa diversificando a atuação nas suas áreas, buscando crescer, principalmente nessa área de aeroportos, e a gente tem uma projeção dos analistas de valorização nos próximos 12 meses. Do lado negativo, a gente tem o vencimento de concessões de pedágio importantes, que é justamente a maior fatia do lucro da empresa. O lucro apresenta tendência decrescente, as relações de preços não estão interessantes, relação preço por lucro, preço por valor patrimonial, dividend yield de valor intrínseco, e o histórico de valorização da ação também não é interessante. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.